quero te fazer uma pergunta. O tema da reencarnação mal conseguimos abordar no programa anterior porque eu não te perguntei. De onde você tira isso? Que nós temos uma memória. Me explica todo o conceito, porque eu ainda não entendi direito, tá? O fato. Você mencionou literalmente que esquecemos nossa verdadeira natureza uma vez que encarnamos. Qual é a nossa verdadeira natureza? Por que reencarnamos? Como saímos desse ciclo? Como funciona esse ciclo? Tudo o que for necessário sobre esse tema, acho muito interessante abordar do seu ponto de vista. Há um tratado cabalístico chamado Sha'ar HaGilgulin, ou a Roda das Reencarnações, de Shak Luria, importante cabalista do século XVI. E lá, explique todo esse processo detalhadamente. Eu farei um resumo porque precisa ser resumido, mas acho que vai dar para entender. Também pretendo fazer isso a partir da minha cosmovisão, usando a linguagem que a tecnologia permite hoje, tornando tudo mais fácil de entender. Imagine que você está em um ambiente em que você decide que você quer experimentar certas coisas, que você quer realizar certo tipo de experiências que nesse ambiente de onde você veio não podem acontecer. Isso acontece por causa da constituição e circunstância daquele ambiente. Então, é preciso criar um ambiente virtual para que isso seja possível. Esse ambiente virtual vamos chamar de mundo físico. E é um ambiente onde o bem e o mal vão conviver. Ambiente. Bem e mal são vibrações bem distintas, concorda? O bem e o mal estão vibracionalmente distantes? O genial do Criador foi unir duas vibrações tão diferentes em um só ambiente. Coisa que, se ele não tivesse feito isso, seria impossível que elas se encontrassem algum dia. Então, ele gera um ambiente onde o bem e o mal podem conviver. E esse ambiente nos proporciona um cenário no qual nós podemos viver experiências que tenham parte de bem e parte de mal, ou parte de mal e parte de bem. Tanto faz para mim. Ao encarnarmos aqui, esquecemos nossa verdadeira natureza espiritual, pois somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Mas nós não somos daqui, ou seja, nossa alma não pertence a este mundo. Na Cabala, ensina-se que ela vem de outra dimensão chamada Gan Eden, o Jardim do Éden, que na verdade não é um jardim. Tudo bem? Para nos entendermos? E quando nós encarnamos neste mundo, começamos a ter experiências, e essas experiências nos desafiam a desenvolver nossos potenciais. É disso que se trata o jogo. Eu venho com alguns potenciais pessoais e com algumas lições assinadas, de que eu quero viver essas lições que vão me proporcionar a oportunidade. Os eventos da vida, as pessoas que encontro, os ataques que recebo e os amores e afetos, sejam positivos ou negativos. E vão me fazer viver certas coisas. A profissão, as viagens que eu vou fazer, tudo, absolutamente tudo. O Zohar, livro essencial da Cabala, sempre ensina que existem três coisas pactuadas e inamovíveis. Desde o momento em que a alma se encarna no corpo, que são o número de anos que você vai viver, a disponibilidade financeira que você vai ter, e se você vai ter filhos ou não, e qual o número de filhos. Isso é imutável. E depois tem toda uma série de, digamos, matérias optativas que podem acontecer ou não e que vão aparecer ou não, conforme as coisas forem acontecendo. O videogame tem muito de aleatório, não me vem a palavra em espanhol agora. Show não alternativo. Aleatório. Agora lembrei de aleatório. Desculpa. Então, o jogo tem muito de aleatório. O quê? Porque são algoritmos que se autogeram o tempo todo. Então esses algoritmos te dão eventos para que você possa ir jogando e respondendo, se treinando. Treinamento imune? Como? Como? Respondendo? Como? Com emunar, acredita-se que você está conectado e que esses são os sinais e eventos que deve viver nesta vida. Quando algo acontece com você, significativo, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? O que preciso aprender e responder? O que não resposta. Ou seja, é um jogo realmente muito sofisticado. E depois há outra série de disciplinas que eu chamo de troncais. Neste estudo que se vem fazer neste mundo, e essas disciplinas troncais são as disciplinas que eu assinei, que são 4, 5, 6 eventos
importantíssimos, não apenas na vida de alguém, mas são eventos para os quais escolhemos vir. Esses eventos vêm para retificar que em edições anteriores do videogame, em outro cenário, em outra época, em outro tempo. Mas não sou eu, e sim uma versão anterior. Eu cometi erros, coisas ruins ou fiz coisas boas, mas as coisas ruins que eu fiz eu preciso corrigir. Por exemplo, se eu matei, se eu menti, é muito interessante. Na Cabala, ensina-se que quem mente reencarna como pessoa surda. Então, dizem que os canhotos são canhotos porque distorceram, é verdade? Então reencarnam como canhoto ou canhota? São sinais que os livros de Cabala ensinam para identificar qual pode ser uma das retificações que essa pessoa veio fazer. Por exemplo, como eu faço na minha consulta, utilizo todos esses manuais para entender o que a pessoa veio retificar. Existem muitos sinais. Eu uso uma tecnologia metafísica, uma máquina chamada diagrama. Arquétipos da personalidade, em que a partir da data de nascimento da pessoa e do nome escrito em hebraico, delito, utilizo identificar. Consigo analisar e ver os processos de retificação que essa pessoa busca neste mundo. Então, o que ela traz de vídeos anteriores? O que ela precisa retificar aqui? Quais seus pontos fortes e fracos? E é muito interessante porque as pessoas têm verdadeiras revelações quando veem isso e percebem as decisões que tomaram no passado. Algumas poderiam ter sido tomadas de outro jeito. Bom, não tem problema. Foram tomadas no passado, já está feito e agora tente corrigir, tente agir de uma forma melhor no futuro. E quais são as suas fraquezas? E nessas fraquezas, então, tenta ativar seus potenciais. Ou seja, viemos com alguns potenciais para desenvolver. Na parábola dos talentos, voltamos aos evangelhos cristãos, está muito bem explicado, onde esse senhor parte da terra deixando para cada um de seus 3 filhos uma quantidade de talentos. Ao filho mais velho ele dá 10 talentos, ao filho do meio ele dá 5, e ao menor ele dá 1. Me parece que a história era assim. Ao voltar, pergunta: vamos ver, filhos, o que fizeram com os talentos que dei? Talento é uma metáfora para suas habilidades e dons. Ao maior, a quem deu 10 talentos, diz o Evangelho, conforme sua capacidade. Essa alma com recipiente maior recebe mais talento, o que fez com eles? Desenvolveu-os? Pois sim, diz o padre, eu os desenvolvi e agora trago 20 talentos, não é? Ele compara com investimento financeiro o que você fez conforme sua capacidade. Pois veja, padre, investi 5 e ganhei mais 5. Ou seja, essa pessoa aprimorou talentos e habilidades. E ao pequeno, que só recebeu 1 com pouca capacidade, diz: Padre, tive medo, escondi na terra porque temi que o Senhor viesse e eu não tivesse o talento para devolver. E então o Criador lhe diz: Bom, você foi preguiçoso, foi negligente e por isso precisa voltar a este mundo para poder desenvolver seus talentos. Porque não se pode viver com medo, porque não se pode conduzir sua vida pelo medo, porque isso não permite que você desenvolva seus talentos. Então o medo está diante de nós. E é nisso que consiste o ciclo de reencarnações. O ciclo de reencarnações é um ciclo de aprendizado entre vidas, ou entre jogos, ou entre treinamentos. Onde há um acúmulo, a pontuação que você obtém em um treinamento após o outro é acumulativa. Podem ser milhares, porque afinal o estudo é muito grande. Podem ser milhares ou podem ser milhões de treinamentos ou encarnações que você já teve. Mas isso pouco importa, pois lá não há tempo nem espaço. Somente nós aqui neste plano podemos falar de tempo e espaço. Mesmo com uma linguagem que nos limita a falar de coisas que vêm deste plano, como já falamos também em épocas anteriores. Então, é isso o ciclo das reencarnações? E na Kabbalah? Com isso disse e ensina-se que na era do Mashiach acabam-se as reencarnações. Isso é uma bomba. E muitas pessoas dizem que isso quer dizer que não há mais reencarnações. Não quer dizer que não há reencarnações. Para aquela pessoa, para aquela alma que alcançar um nível Mashiach. Ao que eu me referia antes. Ou seja, que seja capaz de discernir e perceber. E ter alcançado um nível de progresso espiritual no qual já não precise mais voltar a este jogo ou a esses jogos. Acabou. O que vai acontecer então? Bem, 2 coisas vão acontecer. Ou essa alma vai retornar à fonte de onde ela veio, ou o que ela pode escolher, vir a este mundo, mas agora por escolha própria, não por necessidade de progresso, para ajudar outras almas, ou então ir para outro ambiente de jogo.
Talvez ainda não exista, precise ser criado ou já exista, não sei.